Nós vencemos. O Fluminense venceu mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O Fluminense sai vitorioso de mais um jogo do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense dá mais uma resposta para quem achava que o Fluminense já estava rebaixado. A gente viu alguns jornalistas falando isso, a gente viu alguns até tricolores falando isso também, a gente viu rivais falando isso. E o Fluminense mais uma vez dá uma resposta. Claro, as pessoas que falavam isso tinham razão. Tá? O Fluminense, em algum momento desse Campeonato Brasileiro, gente, o Fluminense esteve rebaixado. Mas o Fluminense venceu o Flamengo, volta a vencer clássicos, volta a vencer um Fla-Flu desde o ano passado, desde de abril de 2023 a gente não venceu o Flamengo e atualiza, né? Que o único tabu que existe nesse momento seja contra o Botafogo, que a gente não vence desde o ano de 2022. Hoje o cenário entre Fluminense e Flamengo aqui no Maracanã foi um cenário muito peculiar, diria eu. Porque a gente estava vendo um estádio tomado de flamenguistas, não sei, ele não saiu exatamente quantos tricolores tinham no estádio. Parabéns aos que vieram e aos que não vieram porque não quiseram, fica a lição. Vocês perderam uma memória que seria muito legal se vocês estivessem aqui no Maracanã. Não estou falando de quem não pode vir, estou falando de quem não quis vir. 8, 9, 10 mil tricolores que fizeram a diferença e que presenciaram um time que é o retrato de 2024. Eu diria que o ano do Fluminense, o 2024 do Fluminense, dá para ser dividido em primeiro e segundo tempo desse jogo. No primeiro tempo, um time que tem uma dificuldade terrível de ter a bola. Terrível. A escalação do Mano Menezes, ela obviamente ela já é muito influenciada pelos desfalques que ele tinha. Por que, que o Marquinhos estava de titular? E o Marquinhos não jogou nada. Errou muito e vem numa sequência já com isso se tornando, na verdade, algo recorrente. Por que, que o Marquinhos estava em campo? Porque o Arias não tinha condições de jogar o primeiro tempo, teria condições de 45 minutos, talvez, no segundo tempo, como jogou. O Serna está lesionado, o Keno está suspenso, estava suspenso, e o Isaac poucos minutos teve ainda, foi para o seu 15º jogo pelo profissional. Por isso que o Marquinhos estava titular. E porque o Lima já estava como titular também. Por que que o Manuel estava como titular? Fez uma boa partida, isso é diferente do Marquinhos, a nossa análise prévia não era muito boa, mas fez uma boa partida o Manuel sim. Por que que ele estava de titular? Porque o Thiago Silva estava lesionado, o Ignacio está voltando de lesão agora, o Antônio Carlos teve um problema pessoal e não pôde jogar, e era o Manuel ou o Felipe Melo. O Thiago Santos já estava escalado também. Por que, que o Manuel funcionou tão bem no jogo de hoje? Você pode me perguntar, Gabriel. Já que você não vinha criticando tanto o Manuel, e sim, a crítica era válida. Zagueiro bom é zagueiro protegido. Uma frase do Cabral Neto, comentarista dos canais Globo, e que eu gosto de citar sempre, porque e o Manuel hoje foi bem protegido. A partida do Martinelli, eu acho que ela é o recorte do jogo. A partida do Martinelli, mesmo no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo, fez com que um jogador do Fluminense dominasse o meio de campo do jogo inteiro. E dominar o meio de campo significa que você está dominando basicamente uns 12 jogadores. Porque você está dominando os volantes seus e do adversário, os meias seus e do adversário, e às vezes até os pontas ou os laterais. E o Martinelli teve esse domínio do meio de campo. Qual que era a dificuldade? E que, inclusive, dificuldade para criar, facilidade para o Manuel jogar. O Fluminense deu um passo atrás no geral. Não posso dar aqui porque o fio, senão o fio vai cair. O Fluminense deu um passo atrás no geral. O Manuel poucas vezes estava exposto na zaga, tendo que correr para trás. Uma linha lá no meio de campo. O Fluminense hoje, no jogo contra o Flamengo, o Fluminense não foi corajoso. E isso é um elogio. Você fala, ué, que é isso? Tá maluco, Gabriel? Amigo, alguém que morre escalando o Everest já foi corajoso, proativo algum dia. Uma parte do futebol, ainda mais do time que está fazendo o ano que o Fluminense está e está na zona de rebaixamento, envolve você saber a hora de ser corajoso, saber a hora que você tem que ser covarde. Ser covarde, no geral, ser sempre covarde é uma merda. Mas ser covarde quando você entende suas limitações, mostra que você tem dimensão do que é o jogo. E o primeiro tempo foi isso. O Fluminense não foi um time corajoso no primeiro tempo. O Fluminense tinha uma jogada muito clara. O Fluminense ia marcar atrás da linha da bola. E quando a bola não ia dar muito espaço para o Flamengo criar depois da primeira linha de marcação.
Os meio-campistas do Flamengo pouco pegaram na bola. É óbvio que a gente tem que pontuar, assim como contra o Atlético Mineiro, quando a gente elogia muito uma atuação do Fluminense, como foi o segundo tempo também, o Flamengo estava com um time misto. A gente não tem, já falei dos desfalques nossos, o Flamengo não tinha. A Arrascaeta, que é titular, entrou no segundo tempo, não tinha o De La Cruz, que é titular. Não tinha o Gerson, que é titular, que seria um jogador que atrapalharia muito esse meio de campo ser tomado pelo Martinelli. Só que o primeiro tempo, eu falei, o primeiro tempo é o retrato do primeiro semestre do Fluminense. É de um time de ombro abaixado. Qual que era a intenção do Fluminense? Vou marcar em bloco baixo, peguei a bola, é lançamento, o Cauã Elias vai dominar em velocidade. O Cauã Elias não vai dominar de costa para o zagueiro. O Fabrício Bruno é mais forte fisicamente do que o Cauã Elias. Ele ia dominar de frente. Primeiro lance, inclusive, de perigo do Fluminense é isso, ele corta para a esquerda e bate. O Fluminense queria fazer isso muitas vezes. Por que não fez? Porque era um time de ombros baixos. Era um time desanimado. Era um time que não tinha aquele amor e vigor. A gente pode dizer assim. Foi um time que, apesar de ter o Martinelli bem, tomava muito mais pressão do que conseguia criar. E aí a gente tem a bola na trave. Por sinal, ia tomando um frangaço, Fábio, tá? Aquela bola do Alcaraz que ele protege, a bola bate na trave nele, seria um frangaço. Deu sorte nessa. Ela tem crédito pra cacete, né? Teve chance o Flamengo, Gabriel Barbosa teve chance. No primeiro tempo ele jogou, no segundo não. Teve chance, chutou ali, o Thiago Santos conseguiu bloquear. O Fluminense teve cruzamento, rasteiro, passou no meio da área. O Fluminense foi pressionado. No primeiro tempo o Fluminense não é bom. É de um time de ombros baixos. Parecia que o empate estava garantido já pro Fluminense. É o retrato daquilo que a gente vinha vendo o Fluminense jogando. O Mano Menezes fala disso na coletiva desse jogo, já tinha falado isso antes. O Fluminense como time sentiu no início, eu diria até que, o Mano não fala isso, mas eu diria até que o Fluminense é viciado em acomodação. No início do ano, após ganhar da LDU, todo mundo se acomoda até acordar e tá acomodado. Ih, rapaz, tô atrasado. Já deu aquela merda toda naquele cenário do Brasileirão. Aí ganha uma sequência de jogos com o Mano Menezes, classifica na Libertadores, todo mundo fica tranquilão, relaxado e tal, no Brasileirão. Escapamos do rebaixamento, né? E não, aí vem as 3 derrotas seguidas que botam a gente lá no Z4 de novo, vem a realidade e dá um tapa. Esse primeiro tempo foi isso. Só que nesse primeiro tempo a realidade não veio com um choque tão bom, porque o Flamengo não foi tão bem no jogo assim. O Fluminense, apesar disso que eu falei, desses ombros baixos, desse time desanimado, sem pegada, sem vigor, sem ânimo, sem vibração, o Flamengo também não era um time muito criativo. E resulta, num lance do Martinelli, no primeiro tempo, pênalti pro Fluminense, que poderia ter saído com uma vitória no primeiro tempo ainda. É o Martinelli, um leão tomando a bola, fazendo passe no Marquinhos. O Marquinhos perde o gol, isso é importante ser dito. O Marquinhos, ele era para ter chutado de direita. Quando ele corta, ele já tá perdendo a passada. E aí o Léo Pereira, na câmera do VAR, deu para ver claramente, ele puxando a perna do Marquinhos, faz o pênalti. Na câmera da Globo não dava para ver, né? Na câmera do Premier. E assim, a gente precisa falar 2 coisas sobre o pênalti. E nenhuma delas é sobre o Ganso ter perdido o pênalti. A primeira é, o Ganso não pode virar para o banco de reservas e perguntar quem é que é para bater. O batedor é o John Arias e ele. O John Arias não estava em campo, é ele para bater. O Cauã Elias pediu para bater, tá confiante? Show de bola, irmão. Mas tem um cobrador em campo. Tem que parar o Ganso. A gente já viu isso com o Calegari, a gente já viu isso com o John Kennedy. O John Kennedy deu certo, o Calegari deu errado. Tem que parar com esse negócio de ficar achando cobrança de pênalti é presente. Isso é acomodação. Era um pênalti que poderia ter colocado o Fluminense fora do Z4, como colocou o segundo tempo. Então o Ganso, pra mim, nessa aí ele errou. Muito mais do que o pênalti perdido, porque o pênalti perdido acontece. O Ganso, no último pênalti que ele cobrou, ele perdeu, bateu na trave, tirou muito do goleiro. Eu gosto do jeito que o Ganso cobra pênalti, tá? Ele vai, ele espera até o último, é um jogo dele com o goleiro, meio Henrique Dourado ali, de esperar até o último momento quem vai sair, e ele bate. Só que o que aconteceu pra mim foi muito claro no lance do pênalti. Ele perde o pênalti contra o Grêmio batendo na trave. E essa o Rossi foi bem pra cacete. Aí os méritos aqui ao goleiro do Flamengo. Esperou até o último segundo e teve um tempo de reação muito rápido. E o Ganso não tinha tanta confiança de tirar tanto do Rossi, porque a última ele bateu na trave. Tirou pouco, o Rossi deu tempo de cair e pegar. É isso. Só bate quem erra. Acho que o Ganso agora ele vai dar uma... Quando ele estava acertando todas, ele já não gostava de bater. E acho que o Cauã Elias assume pra bater, tá? Acho que nas próximas o Cauã Elias, se estiver em campo, bate efetivamente. Só que a gente vai pro vestiário e o time do Fluminense que teve esse presente meio que virou e falou assim, não, a gente não mereceu nesse primeiro tempo fazer o gol, então eu não vou fazer o gol. Vou voltar pro segundo tempo com outra atitude e faço merecendo, já é? E foi o que fez.
O Ganso, no intervalo, o que tinha de crítica ao Ganso, e gente, vocês têm que aprender vocês têm que aprender que o Ganso só joga mal, as poucas vezes que ele joga mal, ele está se escondendo do jogo. E ele não estava se escondendo do jogo no jogo de hoje. Quando volta no segundo tempo, o time volta com uma outra atitude diferente do Flamengo. O Flamengo volta no mesmo ritmozinho que eles estão. O Flamengo já está num nível de quase cagar e andar pro brasileiro. Dificilmente São Paulo, Cruzeiro, Internacional vão passar o Flamengo. Dificilmente o Flamengo vai passar Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. Então eles estão ali na quarta posição. E o Fluminense é quem precisava desesperadamente da vitória, ainda mais com o Corinthians ganhando o Atlético Paranaense. E o Fluminense voltando pro Z4. Depois o Corinthians toma um empate e ganha de 5-2. O primeiro gol destaca-se. O lançamento do Manuel. O Ganso dá um passe de gênio pro Cauã Elias, que por isso aqui não estava impedido. Foi uma loucura, tá? Eu na hora até achei que tava. E aí o nosso centroavante faz o que um bom centroavante faz. Recebe, corre, dá o tapa, invade a área, não tem chance de chutar, o Lima tá no meio, dá o passe. E o Lima, o operário da bola, faz o gol. Não vou gastar muito tempo aqui sobre o Lima não, mas só quero reforçar esse ponto, tá, gente? Calma com jogadores assim. O Lima não é o camisa 10, o Lima não é o craque. Ele vai perder o gol contra o Corinthians cara a cara no último lance do jogo, como foi há uns 2 meses atrás. Só que o Lima tá aí, cara. O que seria do Brasileirão do Fluminense de 2024 sem o Lima? Aí você pode até falar, caraca, Gabriel, se a gente tá no fato, na fase em que o Brasileirão do Fluminense ele só é bom graças ao Lima. Não, então, é porque olha a merda de Brasileirão que a gente tá fazendo. Por isso que o Lima é um dos nossos melhores jogadores. Sem o Lima, a gente estaria talvez até rebaixado. O Lima faz 2 contra o Red Bull Bragantino. O Mano na coletiva lembra, inclusive, dos 2 que ele fez no ano passado, né? Contra o Corinthians, quando o Mano era treinador. O Lima faz gol nas oitavas e nas quartas da Libertadores. Ele vai fazer... Então, assim, é um cara que participa ativamente de gols, participa do jogo. Enfim, é um ponta que centraliza, que dá opções diferentes do que o Fluminense tem no elenco. E o segundo gol sai logo na sequência. O Flamengo sente o gol, o Fluminense sente o momento. E o Ganso, mais uma vez, agora com mais qualidade com o Martinelli. O Martinelli toma a bola, domina, toma a bola, dá um giro de letra, tabela com o Ganso, dá o passe na frente, o Ganso recebe, toca de novo pro Martinelli, o Martinelli dá assistência pro John Arias, que tinha entrado, eu acabei não falando isso. No intervalo, a saída do Marquinhos e a entrada do John Arias fez o Fluminense voltar a ter 11 em campo. Esse foi um detalhe importante do intervalo. Não foi só postura, postura fez muita diferença, mas qualidade também. O Marquinhos fazia o lado direito do Fluminense ser um peso morto. O John Arias faz o Fluminense, o lado direito, ser um peso vivo. E apesar de não ter uma participação direta no primeiro gol, faz o segundo gol. Aparentemente não tinha totais condições de jogo, né? Então por isso não entrou em campo desde o início. O 2-0 fez o Fluminense ficar confortável no jogo, como não ficava no Maracanã desde o jogo contra o Sampaio Correia lá em maio. Porque se você for lembrar, o gol contra o São Paulo, que é o 2-0 que a gente faz aqui, é no último minuto. E tirando isso, a gente não ganha mais jogos por 2 gols de diferença aqui no Maracanã. O Fluminense ficou confortável no jogo. Fez o quê? Deu a bola pro Flamengo e falou: vamos brincar de primeiro tempo de novo? Eu vou baixar minhas linhas, vou tentar puxar contra-ataque e você tenta criar jogadas. O Flamengo conseguiu umas 2 ali. Teve uma do Michael, que o Michael acaba tentando dominar e perde. Estava já bem perto do Fábio. E teve uma cabeçada do Léo Pereira para fora. Mas o Flamengo não conseguiu criar, porque de fato era um time sem inspiração e até para dizer com pouquíssima qualidade também, já que também não estava com seu time titular. Uma vitória boa para o Fluminense, uma vitória boa para o ânimo do Fluminense. Segurou até o final. Foi bom ver o Renato Augusto em campo, voltar, né? Hoje ele comprou um pacote diferente do sócio, mas foi bom voltar a ver o Renato Augusto em campo. Eu vou fazer uma ressalva aqui, porque como a maioria dessa galera já está vendo o vídeo na sexta-feira, vou só fazer uma ressalva aqui. O Germancano, cara. Eu espero muito estar errado, tá? Mas eu acho que até agora é incontestável isso. O Germancano entrou e eu olho pro Germancano em campo desde que ele voltou da lesão e tá uma pegada meio Fred 2022. O Fred 2022 fez gols. Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Vila Nova. O Germancano ainda pode ajudar, mas eu não sei. A gente vai falar dele uma hora aí, mas a sensação é que o Cano que a gente viu em 22, 23 acabou. Não volta mais não. Vamos torcer pra gente ver um Cano restinho de 24 e 25 funcionando. E que essa análise pro futuro esteja errada. Mas hoje, enfim, Cauã Elias tá aí pra isso, né? Tá aí pra poder resolver também.
É isso, a se destacar também, jogadores individualmente que eu não falei. Espetacular a partida do Thiago Santos e do Manuel na zaga. Dito isso, Manuel para jogar em linha adiantada, correndo atrás de atacante, não dá. Teve uma que o Bruno Henrique larga lá atrás e quase chega junto com ele. Vamos com calma, boa partida, mas numa zaga protegida. Num jogo em que no início também teve um problema sério do Facundo Bernal. O Facundo Bernal acho que sentiu jogar um Fla-Flu, tá? O primeiro tempo, pelo menos. No segundo tempo ele entra mais no jogo, mas no primeiro tempo achei o Bernal desligado, errando, saída de bola. O Fluminense tinha um problema ali. Mas enfim, consertou, que seja só isso, não seja nenhum problema técnico, seja mais um problema só de um jogador que sentiu o jogo pela primeira vez que estava jogando um clássico desse tamanho. E a se destacar, já falei aqui negativamente do Marquinhos, positivamente do Lima, positivamente do Martinelli, Thiago Santos, Manuel, Fábio, dessa vez foi coadjuvante no jogo. É isso. Positivamente também do Cauã Elias. Um ótimo jogo sem fazer gol. Tá precisando fazer gol, né? Tá um tempo sem fazer, mas a assistência tá aí. É isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Essa daqui foi a análise pocket de Fluminense 2, Flamengo 0, Flamengo 0, Fluminense 2. Tem resumão da rodada nessa sexta-feira. Na verdade, tem meio que um torcer por quem resumão da rodada, né? Os cálculos da rodada, baseado no que pode acontecer. Se terça-feira você pode ter uma notícia extremamente feliz quando estiver saindo aqui do Maracanã de Fluminense Atlético Paranaense. Mas eu te conto isso nessa sexta aqui no Raiz Tricolor, tá? Muito obrigado, tá? Pela super audiência. Hoje na live também, a gente bateu 14 mil pessoas assistindo. Ficamos ali com uma média de quase 10 mil ali no segundo tempo. Então, agradeço aí a moral que vocês têm me dado. Obrigado pela oportunidade de eu te contar como é o jogo. Já é? Tamo junto. Comenta aqui embaixo sua opinião sobre a partida. Até a próxima. Valeu.